porque nós poderíamos evitar muitas coisas. Quando eu falo da inteligência emocional, quando eu falo da prevenção, eu falo porque nós não estamos livres de viver isso em lugar nenhum. Isso que acontece, ele acontece todos os dias. Nesse momento que nós estamos conversando agora, ele pode acontecer a qualquer momento, independentemente do sexo, porque isso também pode acontecer de mulheres para com homens e vice-versa, homens com homens, mulheres com mulheres, não importa. O desrespeito, ele não tem um endereço exato, fixo. Então, desenvolver habilidades como, por exemplo, segurança, autoconfiança em si. Porque o nosso sonho, ou melhor, os nossos sonhos, eles são extremamente importantes. Mas como eu falo, não é do trabalho, como eu relatei ali, o trabalho ele não é o início de tudo, ele não é o fim de tudo, ele é o meio. Então, até que ponto nós precisamos, porque veja, quando eu falo da autoconfiança, da segurança, então, quando eu falo da confiança, vamos colocar aqui, quando eu falo da segurança, aqui é alto, né? Vamos colocar assim. Eu quero dizer para vocês o seguinte, veja um ponto importante. Quando eu acredito que eu possa ser tudo aquilo que alguém possa falar para mim, isso vai me deixar muito mais mal. Quando eu jogo muita expectativa em cima de uma pessoa e tudo que ela fala para mim, isso vai me machucar. Mas quando eu entendo que eu estou lidando com uma pessoa desequilibrada, que não respeita, que não tem empatia, fica muito mais fácil para eu poder trazer menos dores para mim mesma. Agora, não significa que eu não vá se mentir. Não significa que a pessoa não possa ser punida. Mas muitas vezes o nosso próprio comportamento pode ajudar a combater. Quando nós nos tornamos mais reféns. Às vezes, eu sempre falo que não existe e nada é uma coisa só. Às vezes as pessoas falam assim, os jovens não param mais no trabalho, as pessoas não ficam mais nos empregos, mas também é muito fácil falar isso quando você não sabe o que foi que aconteceu lá dentro. Já foi o tempo que você entrava numa empresa com tantas promessas e que você não cumpria e que as pessoas ficavam. Já foi o tempo. Muitas pessoas agora estão sabendo se impor. Olha, você me prometeu isso e não tá me dando isso. Mas então... Então não dá, então não tá bom. Então não dá pra gente generalizar e dizer que ninguém quer nada, muito pelo contrário. As pessoas, e muitas são as pessoas, e que talvez elas não são num número assim tão aparente, que infelizmente ainda hoje o que aparece é sempre as coisas mais ruins. Mas existem muitas pessoas que estão se impondo. E quando nós passamos a primeiro lugar, nos respeitar, quando a gente aprende a ter segurança em nós não aceitamos mais qualquer coisa. Então, o que significa isso? É quando eu educo o outro com o meu comportamento. Você não vai fazer isso. Eu trabalhei anos numa empresa que eu nunca fui desrespeitar. E quando fui por uma única pessoa. Na verdade, quando eu falo nunca, eu falo porque existiam mais de 300 pessoas na empresa. E uma única pessoa, ela me desrespeitava não na minha cara, mas o que ela fazia, realmente ela não tinha o respeito. Mas, pelo menos na minha frente, ela sabia se impor. O que ela ia falar por trás, eu não tenho como controlar. Você não tem como controlar. Tá dando pra entender? Então, quando não tá infringindo os seus limites, quando não está ultrapassando os seus valores, fica muito mais fácil de você coordenar. Mas se passar dos limites dos valores, já corta na hora. Pô, Patrícia, mas é difícil, porque às vezes você tá almoçando, rola uma brincadeira, rola um negócio, mas você nunca imagina que toma uma proporção que toma. Toma. Se você puder não mostrar tantos dentes, é importante, porque a simpatia, ela vai até a página 2. Quando a gente... Porque, veja, você não está lidando com uma pessoa ética, profissional, você está lidando diretamente com o ego. Pessoas que não respeitam, que destratam as outras pessoas, que assediam, que perseguem, como você viu, perseguição no trabalho. Porque, de fato, dá uma impressão de impunidade, de que os homens são sempre os melhores. E as mulheres aqui, né, são o sexo frágil, que tem que se impor. As mulheres precisam aprender a se impor, mas os homens também precisam aprender a respeitar. Se você não teve educação, por exemplo, de repente pode ser uma pessoa que esteja me assistindo que não respeita as pessoas. Então, se você não teve isso na infância, agora é o momento de você buscar o respeito. Agora é o momento de você buscar novas habilidades, se capacitar para ser muito melhor e tratar as outras pessoas. Eu fiz uma palestra que um dia eu falei assim, não é mais você tratar o outro como você gosta de ser respeitado. E eu vou te dizer por quê. Porque às vezes eu posso ser tratada de um jeito e tratar você como se eu fosse tratada, mas você não gostar de ser tratada como eu sou tratada. Então, o ideal, e uma das habilidades mais incríveis que tem é você respeitar a pessoa como ela gosta de ser tratada. Isso é incrível. Quando nós chegarmos nesse nível, nós teremos um mundo
em empresas, resultados e relações interpessoais mais leve. Então, quanto mais eu me impor, quanto mais eu agir como profissional e começar a cortar qualquer coisa estranha, diferente, que possa soar algo muito pior lá na frente, corte. Porque se você não fizer isso, a situação vai ser muito pior. E quando você tentar fazer, você não vai conseguir. E aí ela não aguentou. Então, quando o respeito acaba, você precisa saber qual é o seu limite. Você precisa, lembra do vídeo da semana passada? Eu vou deixar aqui na descrição. Você precisa consultar os seus valores. Porque os nossos sonhos, a nossa postura, a nossa ética, ela não pode ser menor do que o nosso trabalho, do que o nosso salário. Ela tem que ser muito maior. Nós precisamos entregar com excelência a maneira com que nós damos o resultado. Nós precisamos entregar com excelência a nossa criatividade em entregar um resultado. Nós não precisamos entregar sorrisinhos, nós não precisamos entregar, porque eu quero ser muito... E outra habilidade, quando eu falo da confiança, da autoconfiança e da segurança, é porque muitas vezes nós passamos a ser legais com as pessoas pra gente não ter conflito. Às vezes a gente não cobra uma pessoa para não ter conflito, então a gente cobra brincando, cobra isso, cobra aquilo, e quando a gente menos espera, nós estamos cavando a nossa própria cova emocional, nossa sepultura emocional. Porque existem casos, como eu sempre falo aqui, irreversíveis. Então existem relações que começam de um jeito e a gente não sabe como ela pode parar. Isso não é para você ficar desconfiado de todo mundo, isso não é para você não acreditar nunca mais em ninguém. Isso é para que você aprenda, em primeiro lugar, a se respeitar. Porque, mais uma vez, emprego nós arrumamos em qualquer lugar. Você pode até passar um aperto, uma situação difícil, ficar devendo por um tempo, mas se você se empenhar, se capacitar, você vai conseguir situações melhores e vai conseguir repor, vai conseguir rever essas questões. E se for com um pouco mais de força de vontade, com ânimo, você até consegue mais rápido do que você imagina, talvez nem colocando a sua vida financeira em risco. Mas antes, uma vida financeira inicial em risco, do que a sua saúde mental em risco, do que a sua vida em risco, do que a sua pessoa em risco. Então, autoconfiança, autoconhecimento, autossegurança, empatia, melhorar a sua comunicação, até para você deixar claro algumas coisas que você não quer mais viver, ou que você parou por aqui, ou que aqui não, eu estou aqui para trabalhar. Pô, Patrícia, mas às vezes a relação fica chata, né? Fica, mas quando você não dá um fim, quando você não se impõe, o desrespeito ele toma uma proporção tão grande que depois você não consegue mais reverter. E aí é saindo. E aí, você percebe? De qualquer maneira você vai sair. Isso se não saírem com você. E se não reverterem um quadro contra você.